Para onde está indo a água dos nossos oceanos? Você já parou para pensar nisso? Bem-vindos ao Eco das Profecias. Eu sou César e hoje vamos mergulhar fundo em um dos fenômenos mais bizarros e assustadores do nosso tempo: o inexplicável recuo dos oceanos em várias partes do mundo. Praias que antes eram cobertas por ondas, agora se estendem por metros e metros de areia seca. Portos onde a água batia nos cais agora mostram fundos lodosos expostos ao sol. Imagens chocantes do Mediterrâneo, da costa do Uruguai, até mesmo relatos aqui no Brasil, mostram um cenário que desafia explicações simples. O que está acontecendo? Seria apenas uma maré baixa extrema, um fenômeno climático passageiro, ou estamos testemunhando o início de algo muito maior, algo que talvez já estivesse escrito? O alarme soou primeiro em cantos isolados do globo, mas rapidamente se tornou um padrão perturbador. Relatos da Itália, da Grécia, da Turquia mostram canais secando, barcos encalhados onde antes havia água abundante. No Uruguai, a costa atlântica revelou extensões de areia nunca antes vistas em memória recente, assustando moradores e turistas. No Brasil, fenômenos semelhantes foram observados, com o mar recuando de forma anômala em certas regiões. Muito além do que as tábuas de marés poderiam prever, cientistas tentam oferecer explicações. Falam de sistemas de alta pressão atmosférica empurrando a água, de variações sazonais extremas, de efeitos combinados de ventos e correntes. Alguns mencionam o fenômeno conhecido como maré meteorológica negativa. Mas será que isso explica a escala global e a persistência desse recuo em tantos lugares diferentes e aparentemente desconectados? A velocidade com que algumas dessas águas desapareceram deixou especialistas perplexos. Não estamos falando de mudanças graduais ao longo de décadas, mas de recuos visíveis em questão de dias ou semanas. As teorias mais convencionais parecem insuficientes para acalmar a crescente sensação de estranheza. Essa investigação nos leva a águas profundas e desconhecidas. Se você está tão intrigado e talvez um pouco apreensivo quanto eu com esses mistérios, peço que faça uma pequena pausa agora. Deixe o seu like neste vídeo, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que também estão buscando entender esses sinais. E o mais importante, se ainda não faz parte da nossa comunidade, aqui no Eco das Profecias, inscreva-se no canal e ative o sininho. Juntos, podemos continuar explorando esses eventos inexplicáveis e buscando a verdade por trás deles. Seu apoio é fundamental para continuarmos. Agora, vamos voltar nossa atenção para onde muitos acreditam que as verdadeiras respostas podem residir: as Escrituras Sagradas, especificamente a Bíblia. Por milênios, profetas alertaram sobre tempos de grande tribulação, de sinais nos céus e na terra que precederiam eventos monumentais. E entre esses sinais, a alteração drástica das águas ocupa um lugar de destaque. Pensemos no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, que fala sobre o sexto anjo derramando sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Embora fale de um rio específico, a imagem de água secando como um ato de preparação divina ou como parte de um juízo é poderosa. Estaríamos vendo um prenúncio, uma manifestação em escala global desse tipo de evento? Em Isaías, encontramos passagens ainda mais diretas. Isaías 19,
versículos 5 a 7, descreve um juízo sobre o Egito, mas a linguagem é universalmente assustadora. E as águas do mar minguarão, e o rio se esgotará e secará, e os rios cheirarão mal, os canais do Egito minguarão e secarão, a cana e o junco murcharão, os prados junto ao rio, junto à foz do rio, e tudo o que foi semeado junto ao rio secará. Se aceitarmos a possibilidade de que o recuo dos oceanos não é apenas um capricho da natureza, mas um sinal com implicações proféticas, a pergunta inevitável é: o que isso anuncia? O que pode estar por vir? As profecias bíblicas associadas à secagem ou recuo das águas geralmente apontam para tempos de grande mudança, julgamento ou preparação para eventos ainda maiores. Um cenário possível é o de desastres ecológicos e humanitários em cascata. Oceanos que recuam alteram padrões climáticos, afetam a vida marinha que sustenta milhões de pessoas, expõem infraestruturas costeiras a riscos desconhecidos e podem até liberar gases perigosos presos no sedimento marinho. Isso poderia ser parte das pestilências e fomes que a Bíblia prevê para os últimos dias? Outra interpretação, ligada à passagem do Eufrates, sugere que a remoção de barreiras aquáticas pode ser um prelúdio para grandes movimentos de povos ou exércitos, facilitando conflitos ou migrações em massa que reconfigurarão o cenário geopolítico mundial. A água, que sempre foi uma defesa natural, ao recuar, pode abrir caminhos inesperados. Numa perspectiva mais espiritual, o recuo das águas pode ser visto como um chamado urgente ao arrependimento. Assim como Deus usou o dilúvio para purificar a terra e a seca como forma de juízo no Antigo Testamento, a alteração dramática de um elemento tão fundamental para a vida como a água pode ser interpretada como um sinal divino para que a humanidade reavalie seu caminho, suas prioridades e sua relação com o Criador. E há ainda a possibilidade mais alarmante, que este seja apenas um dos primeiros sinais, um prenúncio de eventos ainda mais cataclísmicos descritos no Apocalipse. A secagem das águas pode ser apenas o começo de uma série de juízos ou transformações que abalarão o planeta. O mistério dos oceanos que recuam permanece. Enquanto a ciência busca respostas dentro de seus modelos, o fenômeno continua a intrigar e assustar observadores ao redor do mundo. As praias que se alongam, os portos que secam, as águas que desaparecem inexplicavelmente, são mais do que curiosidades geográficas. Elas se tornaram símbolos de uma incerteza profunda sobre o estado do nosso planeta e o futuro que nos aguarda. A conexão com as profecias bíblicas sobre águas que minguam e mares que secam nos tempos finais adiciona uma camada de urgência e significado a esses eventos. Não podemos provar de forma irrefutável que estamos vendo o cumprimento literal dessas profecias, mas a ressonância é inegável. Os ecos das palavras antigas parecem encontrar um reflexo perturbador nos noticiários de hoje. O que fazer diante disso? O pânico não ajuda. A negação é perigosa. O caminho sugerido pelas próprias Escrituras é o da vigilância e do discernimento. Observar os sinais, compará-los com as profecias, buscar entendimento e, acima de tudo, preparar nossos corações e mentes para tempos que podem ser desafiadores. Os mistérios do nosso mundo são profundos,
e os ecos das profecias ressoam cada vez mais fortes. Se você quer continuar explorando esses sinais, decifrando os enigmas do nosso tempo e buscando entender as conexões entre os eventos atuais e as escrituras antigas, não fique de fora. Inscreva-se agora mesmo no canal O Eco das Profecias e ative todas as notificações. Juntos, vamos manter nossos olhos abertos e nossas mentes alertas para o que o futuro pode nos reservar. Clique no botão de inscrição e junte-se a nós nesta jornada de descoberta e vigilância. Até o próximo vídeo.